Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Este é o programa As Festas de Israel. É um programa que retrata as 7 festas do povo de Israel, que foi instituída no livro de Levítico, capítulo 23, e tem uma aplicação profética para a vida da igreja, da obra de Deus. E tem sido um programa muito interessante, com uma audiência muito boa, e nós convidamos você para continuar assistindo. Nós já tivemos algumas edições que já foram lançadas, uma edição de abertura, a primeira festa da Páscoa, a segunda Pães Asmos, a terceira Primícias, e hoje nós vamos falar da festa de Pentecostes. Nós estamos falando aqui diretamente de Portugal. E ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo, que tem nos acompanhado nessas edições. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. Pastor Gerson, a paz do Senhor aos nossos ouvintes, aos ouvintes da TV Manaim. Amém. Então nós vamos dar início, meus irmãos, à festa de Pentecostes. Então vamos começar dizendo que o nome é Shavuot, em hebraico. E o significado em Israel é a entrega da Torá, né, os 5 livros da lei, e a celebração da colheita do trigo. Para a igreja, marca o nascimento da igreja. Nós vamos ver em detalhes com o derramamento do Espírito, que está lá em Atos 2, que foi a instituição da igreja. E o cumprimento profético, nós vamos ver em detalhes, é o início do período da igreja, o período da graça, conforme retratado lá em Joel 2, 28. Né? O pastor Ricardo vai falar depois em detalhes sobre esse texto. A festa de Pentecostes, meus irmãos, Shavuot, tem uma referência bíblica principal. E eu queria que esse texto fosse projetado, Levítico 23, de 15 a 22, mas nós vamos ler 2 versículos. Verso 15 e o verso 16. Diz assim: Contareis para vós, desde o dia seguinte ao sábado, até o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então está em Levítico 23, esses 2 versículos, 15 e 16. Então, meus irmãos, a parte histórica eu gostaria de falar rapidamente para os irmãos. O nome é Shavuot, e em hebraico isso significa semanas. E no grego a palavra Pentecostes significa 50 dias, né? Vem do penta. Também chamada festa da colheita. Isso nós podemos ler Êxodo 34, 22 para dar uma ideia para os irmãos. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceiga do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Quando ela é celebrada, é uma festa que começou a ser celebrada após a entrada na terra de Canaã, evidentemente, porque isso foi falado em Levítico, e quando eles entraram na terra, eles começaram a festejar. Então, como nós vimos, são 50 dias após a festa das primícias, e é por isso que é chamado do nome de Pentecostes. Então, meus irmãos, essa festa era uma festa muito interessante, porque marca a colheita do trigo em Israel. O povo de Israel glorificava muito ao Senhor, era uma festa muito alegre, porque era uma gratidão ao Senhor pela colheita que tinha sido concluída. Tinha algumas instruções, né, para a celebração. Começava no dia seguinte ao sábado da Páscoa, ou seja, após as primícias. Aí se contavam essas 7 semanas, que 7 vezes 7, 49 dias, mais um dia para dar os 50 dias. Para Israel tinha um significado
interessante, porque para eles também celebrava o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. Então, como nós vimos, né, marcava a entrega da lei que foi dada no Monte Sinai, segundo a tradição judaica, a entrega da Torá. Como eu já disse, meus irmãos, era uma festa muito alegre, de muita gratidão. Por quê? Por causa da provisão de Deus no sentido da colheita, dos grãos de trigo, de cevada. E as casas ficavam iluminadas, porque era uma festa que também era chamada Festa das Luzes. E é por causa disso que nós temos uma aplicação profética dentro desse assunto. Eu gostaria de passar a palavra para o pastor Ricardo para ele dar essa parte profética dos primeiros frutos da colheita aplicados à igreja. Muito bem, pastor Gerson, tudo isso estava dentro de um contexto profético, não é verdade? Porque o histórico é excelente, nos situa no tempo e no espaço. Certo. Mas o profético, que é o importante para a nossa vida espiritual, né? Mas de maneira alguma desprezando o histórico, né? Foram os primeiros frutos da colheita para a igreja, já trazendo para este campo profético, né? Quando Jesus disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então ali começava no Pentecostes já os primeiros frutos. Sim. A igreja produzir profeticamente aquilo que você já disse na história desta festa. Então, falando sobre o Pentecostes e o Espírito Santo, lá em Joel, que com a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, Joel, essa profecia foi aproximadamente alguns séculos, né, antes de Jesus, né? E a profecia era o seguinte: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito Santo. Essa profecia se cumpre, né, lá na festa de Pentecostes, quando estavam reunidos ali, que está também em Atos capítulo 2, verso 1, 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais passaram sobre cada um deles. E todos, interessante a expressão, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. Que benção. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o cumprimento profético do Pentecostes se dá nesta festa também, que era a festa deles, né? Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado ali sobre eles, né? E interessante, a lei foi dada lá no Sinai, né, pastor Gerson? Mas a bênção, o Espírito foi dado em Jerusalém. Então, duas coisas: a lei no Velho Testamento, a palavra e a graça no Novo Testamento. Então, lembramos também de um texto interessante para ilustrarmos este assunto, que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz assim: a letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer, se nós ficarmos só com a festa, seus atos históricos, né, não vai ter resultado de vida para a igreja. Exatamente. Né? Então nós temos, o interessante é conhecermos o histórico. Claro, nós temos que saber para nos situarmos, como já disse, no tempo e no espaço. Mas o importante é nós conhecermos o profético e aquilo que o Espírito Santo está ditando, revelando. E a igreja, então, ela nasce nesse contexto, nessa festa. Ela nasce como? Ela nasce batizada com o Espírito Santo, maravilha, cheia desse mesmo Espírito Santo, para começar a colher os primeiros frutos. Uma coisa interessante, pastor Ricardo, que eu gostaria que você abordasse, é que a igreja já nasce batizada com o Espírito Santo, ela nasce com uma missão, né, de atender o ide do Senhor Jesus, mas Pedro, na sua mensagem, cita Joel. Por quê? Porque a igreja,
é mestra. Quando a igreja é mestra? Você podia abordar esse assunto. A igreja ela é mestra quando ela discerne o momento profético que ela está vivendo. Pedro discerniu, como você mesmo disse, ele discerniu que o que estava acontecendo, que ele foi indagado, as pessoas achavam que aquele grupo estavam embriagados naquele horário do dia, né? Mas Pedro discerniu exatamente que era o cumprimento da profecia de Joel. Né? Aquela palavra que fora dita 400, 500 anos, não temos a data certa do profeta Joel, mas aquilo que fora dito lá atrás, Pedro entendeu que aquilo que estava acontecendo, a palavra estava viva naquele momento. Se então, quando ele, ali, né? Exatamente, se cumprindo naquele momento. Quando ele cita Joel, ele diz, não, isso é o cumprimento, a palavra está viva. Aquilo que vocês leram do profeta Joel está se cumprindo hoje, né? Cumprir, né? Como diz, foram vistas por eles línguas de fogo. Exatamente. E todos foram cheios do Espírito Santo para cumprir aquilo que fora dito pelo profeta Joel. Exatamente. É por isso que nós mencionamos aqui a importância do profético, né? E repetimos aqui, porque é bom nós repetirmos para as pessoas entenderem que nós também, podemos dizer assim, amamos o histórico, né? No sentido de nós nos situarmos no tempo, no espaço, mas para nós a vida está exatamente no entender o profético. Por isso que a palavra de Deus é viva. Nós insistimos muito com isso, meus irmãos. A palavra de Deus é a palavra da vida. Sim, ela tem um projeto de salvação. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, suficiente para nós. Mas quando você abre a palavra, né, e essa palavra se torna viva para você, isso é maravilhoso. Então, aquilo que Pedro pregou, ele estava fazendo menção a uma coisa passada, mas aquela palavra se tornou viva naquele momento, mostrando que as bases da igreja seriam essas bases. Exatamente. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Exatamente. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja está viva pela palavra de Deus que é viva, e isso só pode ser dado por quem inspirou a palavra, que é o Espírito Santo. E a igreja, então, ela nasce cheia do Espírito Santo. Ela não nasce como um fato histórico, né? Mas ela nasce com um fato profético. Nem como uma instituição religiosa. Exatamente. Apenas, mas nasce um corpo vivo. E a história profética da igreja, nós queremos lembrar esse detalhe também, está ali no livro do Apocalipse, né? Exatamente nas 7 cartas. Exatamente. Ali está a história do início ao fim, da igreja. Toda a história profética da igreja está ali profetizada nesse livro, que é o último livro da Bíblia, que é um livro extraordinário, qual nós estamos estudando até na Escola Bíblica. Exatamente. Vamos voltar então, pastor Ricardo, agora a colheita espiritual. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Shavuot, né, que é essa festa de Pentecostes. Como nós já dissemos, marcava o início da colheita do trigo, e para nós é o início de uma colheita espiritual. O pastor Ricardo falou da missão da igreja, eu também comentei um pouquinho, mas é muito interessante porque aí nós podemos observar que a igreja já começa nessa mensagem de Pedro, no dia de Pentecostes, com 3.000 almas convertidas. 3.000 almas, imagine, depois 5.000 almas convertidas. Então, é uma coisa maravilhosa, depois a abertura da mensagem para os gentios através de Cornélio e depois das viagens de Paulo. Então, meus irmãos, o que nós observamos? Após o Pentecostes, a igreja é enviada ao mundo para semear a palavra de Deus, cumprindo o ide do Senhor Jesus, né? E a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, a primeira parábola de Mateus capítulo 13. E também nós lembramos do Salmo, né? O Salmo 126 que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Está lá no Salmo 126, verso 6. E agora, nesse momento profético que a igreja vive, a igreja é enviada para dizer ao mundo: olha, Jesus está vivo, ele não morreu, ele não deixou de falar, ele não deixou de se revelar, não deixou de ouvir.
Ele está vivo, mas acrescentamos um detalhe, né? Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Pastor Ricardo, eu gostaria que você complementasse falando um pouquinho da lei que fora escrita no coração, né, citada em Jeremias lá no passado, né, um profeta do Velho Testamento, citando isso e repetido na carta aos Hebreus. O versículo que você está dizendo é Jeremias 31, 33, né? Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. A primeira lei foi escrita em tábuas de pedra, né? O Senhor escreveu. Agora, no Pentecostes, o Espírito Santo escreveu agora no coração da igreja. Que né? maravilha. Encheu o coração da igreja com o Espírito Santo e a igreja, então, ela sai para este trabalho, né? E mencionamos aqui toda essa história, do início até o final, está profetizada nas 7 cartas, né, que está ali no livro de Apocalipse. Pode fazer uma menção, né, breve dessa abordagem. Exatamente. Nós lembramos que a igreja de Éfeso, né, só para lembrar, foi a igreja que inicia esse trabalho, né? Ela sai para o campo já batizada com o Espírito Santo, preparada para testemunhar do Senhor, e também que ela sai com poder para testemunhar e preparada para o arrebatamento. Então, a importância hoje de nós, como igreja, nós entendermos que nós não podemos nos distanciarmos do Pentecostes. O Pentecostes, para nós hoje, não é uma história. A história é para Israel, como festa. Mas o Pentecostes, para nós, é um ato que marcou o nascimento da igreja. Então, uma criança nasce, cresce, desenvolve, amadurece, todo o processo de uma criança, né? E nós, então, nascemos como igreja, batizada com o Espírito Santo, saímos para evangelizar, estamos nesse caminho, cheios do Espírito Santo, e o conselho do Senhor para nós é que nós não nos distanciemos deste Pentecostes. Quando fala distanciar do Pentecostes, podemos começar, pastor Ricardo, dizendo aos nossos telespectadores, ouvintes, e lembrando aquilo que Paulo disse aos Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, existe uma negativa, não faça isso, mas faça aquilo, é um imperativo de Deus, né, do Espírito Santo para nós. Primeiro, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Hoje, à tarde, noite, amanhã, é uma condição da igreja. Mas também nós temos que manter aquilo que o Pentecostes estabeleceu. Exatamente. Que é uma vida de santidade, comunhão. É uma vida de comunhão, uma vida como igreja evangelizando, como você citou, cheios do Espírito, mas levando ao mundo a mensagem que um dia nos alcançou. Na verdade, o povo perguntou a Pedro, o que devemos fazer? Então ele disse, arrependei-vos, que é a mensagem que nós devemos levar. Jesus está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Maravilha, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos concluir que essa festa, a festa do Pentecostes, não é apenas um evento histórico, um evento passado ou uma tradição judaica. Ela tem uma aplicação para nós, como toda a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E profeticamente ela está cumprida. Essa festa está cumprida no nascimento da igreja, com esse derramar do Espírito Santo glorioso, que cuida da nossa vida, que é o nosso Paráclitos, que é o nosso Consolador, é aquele que fortalece, que está ao nosso lado. E, portanto, a igreja batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela é convocada para não se afastar do Pentecostes. Bem aplicado pelo pastor Ricardo, e nós vamos dar ênfase a isso. Não desprezar a orientação do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvido a voz do Senhor e devemos obedecer à voz do Senhor para vivermos em comunhão com Ele, com a igreja que é corpo de Cristo, e buscarmos a santificação diária, estarmos sempre em comunhão com os irmãos e, sobretudo, com o Senhor. Muito bem, meus irmãos, com isso nós
encerramos mais este programa. Estamos muito felizes de voltar a estar com vocês aqui na TV Manaim, juntamente com o pastor Ricardo Azevedo, e eu gostaria de me despedir de todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão conectados conosco pela TV Manaim. Deus nos abençoe.